Opa, tudo bem? Que bom que você está aqui. Então agora que você já fez os convincers, você já fez o pré-talk, já fez tudo o que você precisava para entender que aquela pessoa realmente está ali, quer passar pelo processo de transe, saber como é a hipnose, como é a experiência de estar lá do outro lado da hipnose, agora é hora de fazer a indução hipnótica, né? Ou seja, fazer um procedimento, um processo que vai levar essa pessoa para o estado de transe. E aí você pode escolher, ou ela pode escolher, ou vocês vão entrar num acordo, quem que vai escolher, afinal de contas? Escolher se vocês vão fazer uma indução lenta ou uma indução rápida. Até me fugiu a palavra, uma indução lenta ou uma indução rápida. Tá? Então vou fazer uma lista aqui nas próximas aulas de várias induções, vários modelos, algumas bem conhecidas, algumas nem tão conhecidas assim, algumas que a gente criou aqui, usando o processo hipnótico, né? Então você vai entender que existem alguns pormenores que se você entender eles, você vai poder criar suas próprias induções. Então a primeira delas, que é mais comum de acontecer, não que seja mais comum, mas enfim, é muito comum de acontecer, é o cansaço ocular. Então, por essa indução, é comum a pessoa olhar para cima. Você sugere que a pessoa fique olhando para cima sem piscar e o olho vai cansando, vai querendo fechar, e o cansaço ocular já te leva para um transe hipnótico. A outra forma de você acessar esse estado de transe, né, de indução, e aí existem várias induções, como por exemplo o hand drop, o arm pull, eu vou falar sobre eles depois, mas só para te dar uma pincelada de como as induções funcionam, existe um livro que eu já citei ele antes, chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E esse livro diz o seguinte, né, os pesquisadores que criaram esse livro, eles dizem o seguinte, que a gente tem dois pensamentos, dois tipos de pensamento na nossa mente acontecendo simultaneamente. Um rápido e um devagar, certo? O pensamento que é devagar é o nosso pensamento racional, analítico, crítico, aquele que olha as coisas e confronta uma coisa com a outra para tomar decisões, né, para fazer escolhas, ver os prós e contras de cada situação, as consequências que aquilo poderia trazer de certa forma, né, e vai analisar e decidir racionalmente como que ele vai agir em cada circunstância, em cada situação, conforme o que ele pensou. E o pensamento rápido é o pensamento automatizado, é o pensamento do subconsciente, sabe? São os nossos programas previamente instalados. É aquilo que você bate o olho e decidiu. Você não precisa pensar sobre aquilo, né? É automatizado. Um monte de coisas que acontecem no seu corpo acontecem de forma automatizada, né? Quando a gente vive a vida no piloto automático, a gente está mais no pensamento rápido, né? Deixa tudo acontecer de forma instantânea, numa fração de segundos, o teu corpo, quando você precisa decidir algo, você decide de forma automatizada e pronto, né? Não precisa pensar sobre aquilo. Então, o que esses pesquisadores perceberam é que essas duas formas de pensamento estão acontecendo simultaneamente. Então, o que você vai fazer, basicamente? Você vai criar na pessoa, né, em quem você está fazendo esse processo hipnótico, você vai criar uma condição e vai dizer assim, ó, em algum momento eu vou falar a palavra durma e quando eu falar durma não é para você dormir de verdade, é apenas para você fechar os olhos e relaxar profundamente. Isso é o básico que você precisa dizer sempre antes de fazer uma indução hipnótica, porque se você não disser isso e na hora que você der o arm pull ali, o hand drop e falar durma, a pessoa pode ficar confusa. Ela talvez feche os olhos e diga, tá, mas eu não dormi, eu ainda estou te ouvindo. Né? Então ela precisa saber que o durma é só uma convenção para ela fechar os olhos e relaxar, que ela não vai dormir de verdade. Você poderia falar outras coisas. Tem gente que nem fala nada, só faz indução. Tem gente que faz indução e desfecha os olhos. Ou tem gente que faz indução e diz agora. Né, já deixou convencionado que quando eu der a ordem é para você fechar os olhos. A pessoa só diz agora. Né? Mas o Durma ele tem um efeito para quem está vendo, não é para quem está fazendo a hipnose, nem para quem está recebendo, é para quem está vendo. Ele tem um efeito que parece misterioso, né? Tipo, você diz Durma e a pessoa fecha os olhos e relaxa. Parece que ela dormiu de verdade, para quem está olhando de fora. Então, por isso que essa palavra é comumente usada para fazer hipnose, né? Mas não precisa usar o Durma, você pode usar outras coisas ou pode nem usar nada. A questão aqui que eu quero te passar, esse pensamento, essa ideia, é que então você vai criar uma condição na pessoa que ela vai estar com o seu pensamento lento, aquele pensamento analítico, racional, concentrado nisso. E você vai estar dizendo, olha, quando eu falar a palavra Durma, você vai simplesmente fechar os olhos e relaxar profundamente. E a pessoa está concentrada em você, no que você estiver fazendo ali, qual é a indução que você escolheu. E aí, por exemplo, o arm pull, que é uma puxadinha na mão, que acaba puxando o braço da pessoa, o que acontece? Quando a pessoa está concentrada no que você está fazendo, ela está com o pensamento lento ali.
E aí, o que que acontece? Quando você dá aquela puxada no braço, a pessoa, por mais que ela saiba que você vai puxar o braço dela, ela recebe um monte de estímulos sensoriais que vêm pelos nervos do braço até o cérebro dela. E isso, o que que acontece? Quando você recebe uma sobrecarga de estímulos sensoriais, o teu cérebro traz a consciência para interpretar esses estímulos, para saber o que está acontecendo, para saber se isso está colocando o teu corpo em risco, para saber se você precisa tomar uma ação relacionada àquilo ali, né? A gente é biologicamente e fisiologicamente programado para isso. Então o que que acontece? Quando o cérebro ele está num pensamento lógico, linear, lento para fazer alguma coisa e algo tira ele de lá, ele vem, traz o pensamento lento para outra coisa, aquilo que ele estava fazendo tende a virar um pensamento rápido, ou seja, tende a continuar acontecendo de forma subconscientemente. Aquele processo que estava acontecendo tende a continuar acontecendo sem que você tenha consciência dele. Então, por que acontece? Você está ali dizendo, ó, quando eu contar até 3, quando eu vou contar até 3 e eu vou falar a palavra durma e no durma você fecha os olhos e relaxa completamente. E essa é a condição, né? A condição que eu criei. E aí quando eu olho e vejo que a pessoa já está num estado meio de transe, com os olhos meio querendo fechar, a hora que eu dou aquele soquinho no braço, aquela sobrecarga traz o pensamento lento dele para o estímulo sensorial do braço. E nesse momento aquele programa do quando eu disser durma, você fecha os olhos e relaxa profundamente, vai passar para o pensamento automático. Então nesse exato segundo eu falo durma. E se a pessoa se concentrou naquela instrução que você deu, ela instantaneamente, automaticamente vai fazer assim. Porque o cérebro dela vai tornar aquilo automatizado, entendeu? E para ela vai ser um choque até. Nossa, como é que foi um negócio? Parece que desligou o meu corpo. É uma coisa muito louca isso, né? Então é interessante você entender como é que funciona o processo. E claro que nem todas as pessoas vão entrar diretamente naquele transe ali de cara. O que é importante você ver é que se você vai lá e puxa o braço da pessoa, no caso do arm pull, e a pessoa fica com o olho assim ainda, pensando, tipo, ah, não deu certo, o que você vai dizer? Você diz assim, você me diz de novo, por gentileza, o que eu te falei? Qual a instrução que eu te dei? A pessoa vai dizer, ah, você falou para quando você falar a palavra durma, eu fechar os olhos e relaxar profundamente. Você diz, muito bem. E o que você fez quando eu falei a palavra durma? Aí a pessoa vai dizer, eu fiquei te olhando. Vai dizer, então, tudo bem, né? Então você tomou essa decisão, você fez essa escolha. Se você quiser escolher diferente, agora a gente pode fazer diferente. Mas é importante que você saiba que a hipnose não é nenhum poder que vai vindo além tomar conta de você. Você precisa se concentrar, seguir as instruções, como eu te falei lá no começo, como é o caso da receita do bolo de cenoura, né? Você precisa seguir todas as instruções, passo por passo, para que dê certo. Né? E depois de uma chamada na chincha dessa, provavelmente a pessoa vai se dedicar mais, se concentrar mais e fazer o processo dar certo. Beleza? Então eu falei do cansaço ocular, eu falei de tirar a atenção por meio de uma surpresa, por exemplo, um susto, e também tem indução por quebra de padrão, que também não deixa de ser uma surpresa, né? Algo que tira a pessoa de uma rotina que estava automatizada ali dentro do processo dela, né? Mas você vai entender um pouquinho mais cada uma dessas induções para que você também possa criar suas próprias induções, que aí é muito legal. E eu vou querer saber lá no nosso grupo, quero saber já, na verdade, lá no nosso grupo, quais induções você acha que dá pra gente fazer. Qual indução você pode usar a sua criatividade, essa sua cabecinha maravilhosa, mirabolante aí, para criar uma indução nova? Ou para unir induções. Por exemplo, você pode pegar uma indução, um arm pull e unir com uma espiral. Você pode criar outras coisas juntos aí. Quero saber de vocês. Vamos fazer esse desafio aí? Não tá valendo nota, não. Podia ser, né? Mas não tá valendo nota. Mas vamos criar novas induções? Qual indução você pode criar usando esses efeitos aí? Esse efeito de pensamento lento e rápido, né? Você dá algo para a pessoa se concentrar e puxar a concentração dela no meio do caminho, né? Pegar ela de surpresa. Ou o cansaço visual. Tem o caso também daquele do pêndulo, sabe? Que a pessoa fica com os olhos indo de um lado para o outro, que também é o movimento REM, né? O Rapid Eye Movement, que é o movimento lateral dos olhos. Mas ele se assemelha muito ao cansaço ocular, embora sejam processos diferentes, a questão é mais ou menos a mesma. Então tá, então chega de falar por enquanto, vamos direto para as práticas aí. Um grande abraço e te espero na próxima aula.